E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Hoje eu quero falar, hoje estou fora do meu lugar de fala, porque eu queria conversar um pouco sobre transexualidade, sexualidade e drag queens e drags. E revelar um segredo sobre Pablo Vittar, coisa que ninguém sabe sobre ele. É claro que ninguém vai ver esse vídeo e falar assim, Haddock, você é gay? Assim, não, pelo menos não por enquanto. Gay com certeza eu não sou, né? Talvez um dia me descubra bissexual. Gay com certeza eu não sou. Mas eu me importo muito, tento me importar muito com a comunidade LGBT. Até porque eu tenho parentes, amigos e vários conhecidos que são LGBTs. Eu tento praticar a empatia, né? E o lance é que eu queria esclarecer alguns termos que são um pouco mal entendidos, mal compreendidos. Que são termos ligados a gênero e transgênero, principalmente. E também um pouco motivado pela propaganda que eu vi acho que é da ANTRA, Associação Nacional dos Travestis ou Transsexuais, desculpa, não lembro o nome da associação agora, que fez uma releitura do comercial Meu Primeiro Sutiã, que é um vídeo lindo, é uma história sobre um pai que começa a entender que o filho dele na verdade é uma filha. É um vídeo que eu achei muito legal, achei fantástico. Mas por que essa dificuldade toda? Primeiro, existem pessoas que não entendem que existem diversos gêneros, né? Algumas pessoas limitam a classificar como gênero masculino e feminino, ou basicamente como homem e mulher, né? Porque Deus criou assim. Bom, já a partir daí a gente acaba tendo um problema porque Deus não criou isso dessa forma assim, não foi certinho não. Deus criou as genitálias masculinas e femininas na maioria dos animais. Existem animais que são assexuados, existem animais que não têm reprodução sexual de forma nenhuma, como por exemplo com animais monocelulares, né? E mesmo assim no nosso reino animal, na nossa mesma classe, da nossa mesma raça, que no caso a raça humana, existem pessoas que nascem com corpo masculino, mas nascem com os dois órgãos sexuais, são as hermafroditas ou hermafroditos. E tem pessoas que nascem com um órgão, com um corpo de uma forma, se desenvolve, eventualmente acaba tendo que fazer uma cirurgia, alguma coisa, e descobre que tem um útero sendo um homem, ou tem um pênis sendo mulher. Então, não é exatamente assim que Deus criou as coisas, não. Deus também foi um pouquinho mais liberal nesses conceitos, né? Mas não vamos falar de Deus, eu quero falar sobre os termos. Primeiramente, um termo que muita gente acha estranho é pessoa cis. Tem pessoa que ela é cis, tem pessoa que ela é trans. Pessoa que ela é cis, no caso, eu sou uma pessoa cis porque eu sou um homem que nasci homem e me identifico como homem. Na verdade, eu nasci com órgãos reprodutores masculinos e me identifico como homem. E existem pessoas que nascem com um corpo masculino, com órgãos reprodutores masculinos e tudo mais, mas não se enxerga como homem, se enxerga como mulher. A pessoa trans, no caso, se ela acabar se dedicando à forma que ela se entende, porque existem pessoas que não vão caminhar para fazer esse caminho de encontrar se encontrar, colocar dessa forma. Existem pessoas que demoram muito tempo, demoram décadas até para se encontrar e conseguir encontrar uma forma de conviver bem consigo mesmo. A gente pode falar, eu não sei quando foi, por exemplo, o cartunista Laerte, eu não sei quando ele começou a fazer a transição dele, mas até muito pouco tempo atrás, todo mundo achava que via ele como homem, totalmente. E não é porque a pessoa é trans que quer dizer que ela seja gay, né? Essa é outra confusão comum. Por exemplo, as irmãs Wachowski, elas se casaram com mulheres. Eram homens que tinham corpo masculino, fizeram a transição para o corpo feminino e eles casaram com mulheres. Aí nesse caso eles se tornaram gays. É confuso, um pouco confuso, admito. Não vou negar não, que também me confunde um pouco, tá? Mas não quer dizer que a pessoa se identifica com um corpo feminino que ela tem interesse por mulheres ou por homens. Nada na humanidade é tão simples quanto parece. Embora algumas coisas sejam mais simples, as pessoas gostam de confundir. Basicamente, se você quiser simplificar a história, a pessoa se identifica como? Como você quer ser chamado? Eu quero ser chamado de ele ou de ela, né?
pelo nome feminino, masculino. João, de Maria. Pronto, se a pessoa quer ser chamada assim, aceita como ela quer ser chamada. Ninguém sai na rua chamando os outros de humano, por exemplo. Ninguém fica chamando os outros de Homo sapiens sapiens. A pessoa quer usar o nome que ela quiser, que ela colocou, o nome é dela. Eu mesmo me apresento como Haddock, quase todo mundo me chama de Haddock. Ninguém questiona o nome da Rihanna, ninguém questiona o nome da Lady Gaga. Quase todo mundo do mundo artístico tem um nome fantasioso. Tem aquele cara que que se diz Caio Coppola, e ok. Né? Ninguém chama ele de Caio Miranda, chama de Caio Coppola. Ele inventou esse nome pra ele, que a gente se apresenta com esse nome, a gente usa esse nome. Vai fazer o quê? Por que eu fico chamando de Caio Miranda? Né? Só se você quiser provocar ele. Porque aí quando a pessoa usa um nome artístico, como por exemplo o Didi, e ele usa o nome real, o Renato Aragão, se você chama eles pelos dois nomes, é uma coisa. Se você pega uma pessoa que ela mudou de nome, ela foi atrás de ter um nome social, e você tenta insistir em usar o nome anterior dela, aí você está sendo agressivo, você está sendo ofensivo com a pessoa. Porque existem diversas coisas que você pode considerar. Vamos pensar, por exemplo, uma pessoa, um homem hétero, né, para tirar essa questão de gênero, mas o cara que registrou ele, o pai dele, registrou o Bastardo da Silva. Bastardo não é um nome, porque o bastardo é o cara que não tem pai. Então, seria como se estivesse colocando um xingamento no nome do filho. O cara pode, aos 18 anos, trocar de nome. Aí trocar o nome de bastardo por, sei lá, João. Se você insiste em chamar ele com o nome de bastardo, você está sendo ofensivo com a pessoa. O cara ele foi atrás de mudar o nome que causava um constrangimento. Então, a melhor coisa a fazer é respeitar a pessoa e usar o nome que ela prefere usar para se identificar. Aí, passando para o caso de uma pessoa trans, a pessoa não mudou só o nome, ela mudou toda a vida dela. E é claro que aquelas pessoas que dizem que o cara escolhe a sexualidade, que é a maior besteira que alguém pode dizer. Ninguém escolhe sexualidade. Né? Eu nunca vi alguém escolhendo ser heterossexual para dizer que um homossexual escolhe ser homossexual. Se você for para pensar com um mínimo raciocínio, um pouquinho. O homossexual ele tem uma vida muito difícil, muito mais difícil do que o heterossexual. Isso não só no Brasil, mas o Brasil é um país bastante violento. Então, cara, ele escolhe por puro, sei lá, quero jogar a vida no modo hard. Não faz o menor sentido. Né? Sexualidade é uma coisa que ninguém escolhe. A gente constrói muitas coisas socialmente. Quase tudo quase todo comportamento humano atualmente é construído. Mas tem coisas que a gente continua não conseguindo alterar. Sexualidade é uma coisa dessas. Não é doença, é uma coisa normal, tranquilo. Existem casos de homossexualidade em centenas de espécies ali no reino animal. Centenas de espécies. Homofobia é uma escolha. Você escolhe ser homofóbico e ele exige que você faça um esforço, né, que você tem um mínimo de esforço que você tem que fazer. Você simplesmente ficar na tua, você já não está sendo homofóbico com ninguém. Na dúvida, não faça nada. Tem um monte de gente que fica parado olhando quando um casal tá brigando na rua, tá vendo um marido espancar a mulher. Mas quando tem duas mulheres se beijando, não pode. Né? Não é. E falando um pouco mais sobre isso, falando um pouco sobre tipos de gêneros diferentes, a variedade de gênero entre as pessoas, entre os humanos, é tão grande, a diversidade é tão grande, que a sigla do movimento LGBT chegou num ponto que tem tanta letra que virou quase uma piada. Né? Eu acho que, inclusive, que os movimentos LGBT deviam adotar uma outra forma de se identificar do que siglas, porque a sigla não está dando muito certo. Que é impossível uma sigla conseguir pegar toda a variedade possível. Então, se você for parar para pensar sobre sexualidade, meio que não importa muito com que as pessoas fazem as coisas e o que elas estão fazendo no seu âmbito ali particular. E basicamente isso, assim, sobre essa parte de sexualidade. E ainda falando sobre as confusões, tem uma coisa que confunde muitas pessoas, que são drags. Drags são pessoas que usam roupas do outro sexo para fazer alguma coisa, basicamente. De uma forma bem resumida. Drag vem do termo, se não me engano, eu acho que eu vi no tempero drag, que vem de dress as a girl. Então é mais comum você ver homens vestidos de mulher.
Mas também a gente tem as drag queens e tem os drag kings, que são mulheres vestidas de homem, tem dos dois gêneros. E também pode parecer estranho dizer isso, mas não tem nada a ver com sexualidade isso. Drag são pessoas que geralmente usam aquela roupa para fazer uma performance, fazer um show, fazer uma apresentação, troca de roupa e sai normal com roupa de homem, né, vestido na forma do dia a dia. Para quem ainda tá meio confuso em entender isso, assista o filme Uma Babá Quase Perfeita, com Robin Williams. É um personagem de um homem, que é um homem heterossexual, e ele se faz de drag por causa dos filhos dele, da família dele, né? Mas tem várias pessoas que fazem shows, cantam, dublam, né? Faz lip sync e tal, um monte de coisa, usando essa figura, desse personagem. Ainda falando sobre exemplos no cinema, se você pegar, por exemplo, a personagem do Mulan, da animação da Disney, a Mulan é uma mulher que ela se veste de homem para lutar na guerra no lugar do pai. Ela está em drag, não é uma comédia. Não quer dizer que a Mulan seja gay por causa disso, que ela tem interesse por mulheres, ela só está vestida por causa daquele momento. E tem o caso emblemático da Pabllo Vittar, que muita gente não entende que é uma pessoa, que é um homem drag. Então, qual é o maior segredo da Pabllo? A Pabllo não é mulher. A Pabllo simplesmente é um homem que se veste de mulher. Até onde eu sei, talvez eu possa ter enganado, talvez ela possa ter mudado isso, mas até onde eu sei, ela não se identifica como trans, se identifica como um homem drag. E existem pessoas que... Aí tem outra questão, né, que eu acho muito engraçado. Mas como é que chama? Se chama o Pabllo a Pabllo. Pergunta pra ela, vê numa entrevista que ela tenha dado. Ela deve ter, em algum momento, alguém perguntou pra ela isso e ela falou assim: me chama de tal coisa, me chama de tal coisa, tanto faz. Tem os dois, vou chamar os dois jeitos. No caso do RuPaul, você pode procurar o RuPaul's Drag Race, por exemplo. RuPaul tem cenas do episódio que ela está vestida como mulher e tem cena que ela está vestida como homem. Tem os dois no episódio. E aí, como é que você faz? Ainda assim, você vê que a pessoa, o ator, o personagem, o cantor, faz os dois lados. Até citando o exemplo do RuPaul's Drag Race, uma coisa que é muito característica do show é você ver os caras primeiramente montados, depois você vê eles desmontados, né? Então eles não têm problema em se mostrar desmontado. E você vê, inclusive, que eles não têm problema em se mostrar sem camisa. Uma mulher trans tem vergonha de mostrar os seios, por exemplo, mostrar o peito, porque se identifica como mulher e a gente construiu essa ideia de que mulheres não mostram os seios, não mostram uma parte de cima do corpo. Então, se você sabe que a pessoa fica tranquilo sem camisa, você sabe que não é uma pessoa trans. No caso, uma mulher trans. É um cara que se veste de mulher. Pode até ser um cara que tá se entendendo ainda, tá no processo? Pode ser, não sei. Geralmente, a primeira coisa é você perguntar pra pessoa. Pergunta pra pessoa, ela fala o que ela achar melhor. Na dúvida, é só ter um pouco de tato. Tem pouca interação que você faria com uma mulher, diferente de uma interação com um homem. E você não chegaria, por exemplo, numa mulher desconhecida, dando um tapinha na bunda dela. Então, e você também não chegaria num cara também dando um tapinha na bunda dele. Aquele exemplo engraçado do metaleiro, né? O metaleiro que é aquele cara que tem o cabelão, com tipo, aquele cabelo bonito, sedoso, de costas, parece uma mulher. Você vai abordar o cara, você chega meio neutro, né? Você fala assim, opa. E aí você fala com a pessoa, dependendo do que for, aí você descobre que na verdade é um cara metaleiro e tudo mais. Mas você não vai chegar assim, por trás, agarrando o peito da pessoa, e, sei lá, fazendo qualquer tipo de besteira. É tranquilo você lidar com as pessoas. Como falei, eu estou aqui fora do meu lugar de fala, eu não sou uma pessoa da comunidade LGBT, mas tento praticar empatia e tento ser racional. É isso que eu espero. Então, se você discorda de mim, seja empático com a minha ignorância, deixe nos comentários a sua opinião e tenha respeito, assim como eu tento ter respeito com todo mundo. Exceto com o Bolsonaro, que não merece respeito. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!